30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando tudo do time do seu coração. E hoje, dando sequência aqui à semana de entrevistas especiais do futebol campineiro, vamos receber um convidado ilustríssimo para falar do Guarani. Antes, porém, saudar aqui meu parceiro Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem? Bom dia para você, Carlão. Beleza, Julião. Bom dia a você, bom dia, Rômulo, bom dia, ouvinte CBN. Antônio Lupe, tudo certo aí, Lupe? Tudo certo, Júlio, bom dia, ótima sexta-feira pra você e pra todo mundo. Ontem nós recebemos aqui o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Belin. Hoje estamos aqui nos estúdios recebendo o Rômulo Amário, presidente do Guarani, que vai bater um papo sobre essa temporada e projetar também em 2026. Tá tudo bem, Rômulo? Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Júlio, Lupe, bom dia, Carlão. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder vir aqui, ser muito bem recebido e falar um pouco do Guarani Futebol Clube. Já liberando então a participação dos nossos ouvintes, você que tem perguntas ao Rômulo, pode mandar aí para o nosso WhatsApp 991869070. A gente vai falar muito sobre Guarani, o que foi 2025 e o que pode melhorar para que o Guarani consiga atingir os objetivos em 2026. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Boacha, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. CBN Esporte. Visita progressoparavocê.com.br. Mário Quintino com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Orozimbo Maia, que tem movimentação maior em direção da região central, principalmente da Paula Bueno até a Brasil, no sentido da Norte-Sul, por enquanto sem problemas. A Norte-Sul também é um bom caminho nesse momento, nos dois sentidos. Trazendo informações também, Júlio, da rodovia Dom Pedro, porque tem atendimento de um acidente à altura do quilômetro 111 na rodovia Dom Pedro, um acidente envolvendo um caminhão. Segundo informações da Rota das Bandeiras, 2 pessoas tiveram ferimentos, já foram levadas para hospitais da região, só que ainda tem lentidão principalmente para quem vai em direção de Jacareí. Então, atenção, à altura do quilômetro 111, acaba tendo reflexo também para quem vem a Campinas, porque esse veículo está ali no canteiro central. A gente vai seguir acompanhando e também trazendo a atualização. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora às 11h12.
Vai prestar medicina? Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas... Estamos de volta, 11 horas e 16 minutos. CBN Esportes especial nessa sexta-feira, recebendo o presidente do Guarani, o Rômulo Amário. É importante aqui, eu já expliquei ontem, mas vale ressaltar na audiência rotativa do rádio. Tanto ontem com o presidente da Ponte Preta Berlim, como hoje com o Rômulo Amário, nós não vamos entrar no tema eleitoral, né? Exatamente no tema eleitoral. Teremos esse período em dezembro, no caso do Guarani, ouvindo aqui todas as chapas e candidatos inscritos na eleição. Então, em dezembro, ocorrerá um novo convite aqui, tanto ao Rômulo como aos demais candidatos, para falar especificamente sobre eleições. Combinado? Vamos lá, então, falando aqui, já fazendo um giro com o Rômulo Amário, muitas perguntas aqui, inclusive, dos torcedores, mas eu gostaria, Rômulo, de começar até por um assunto que está quente, né, que é o Campeonato Paulista, que passou por essas mudanças, né? Primeiro, a mudança de calendário imposta pela CBF e agora um novo Campeonato Paulista com um novo formato. Você esteve presente, né, no Conselho Arbitral, também no evento da Federação Paulista nessa semana. O que você espera representando o Guarani desse novo Paulistão? Júlio, eu acho que foi uma decisão assertiva da federação em relação à diminuição das datas, né? De 16 para 11 é um período significativo, inclusive
perda de receitas significativas também para a competição. Isso eu acho que foi a melhor saída que eles podiam ter feito, foi esse modelo que espelha lá o modelo da Champions. Então acho que vai ser... os 8 primeiros jogos vão ser bem interessantes, porque vão ter confrontos de clássicos, né? Isso traz mais competitividade para a competição e um interesse maior do torcedor. Então acho que foi positivo. E as finais também com um jogo só eu achei também interessante. Apesar que eles estão tentando mudar, né? O presidente está pedindo na CBF que seja 12 datas para que a final tenha ida e volta. Mas eu gostei, cara. Gostei do modelo. Eu achei que a chave do Guarani foi uma chave que foi honesta, foi interessante. E nós vamos se preparar bastante para entrar firme na competição. Carlão de Freitas, Rômulo Amaro está aqui nos estúdios da CBN. Carlão. Rômulo, bom dia, e a gente já vislumbrando o futuro, mas não tem como ainda, né, fazer aí uma análise do 2025. O Guarani começa o ano com o projeto de focar um pouco mais a garotada, né, com o Maurício, com meninos que trabalharam com ele no Bragantino, e foi um trabalho vitorioso. De repente essa rota foi mudada e o Guarani foi, titubeou e tal, ainda conseguiu a classificação para a Série C. Mas você acha assim, a falta de convicção nesse projeto, ou de repente o projeto foi feito de uma maneira errada, pode colocar também como uma justificativa para o não acesso? Carlão, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Cara, assim, depois que passou, né, aí a gente consegue achar aí tudo realmente o que aconteceu, mas no momento é muito difícil, né? A tomada de decisão era muito curta. Eu particularmente tinha acabado de assumir ali um processo político muito complexo, financeiro também. A comissão técnica já estava contratada e trabalhando. A vinda do Maurício foi uma escolha, eu não sei se foi assertiva, mas para o Campeonato Paulista nós fizemos um Campeonato Paulista íntegro, né? Não comprometeu, mas eu acho que o elenco ficou muito jovem. Mas também, cara, eu estava assumindo ali agora, e aquela hora, aquele momento, e as tomadas de decisões estavam muito fortes lá com o Pastana, com o executivo anterior, e o fato do Campeonato Paulista não ter sido comprometido deu uma falsa ilusão. E aí eu comecei a perceber que a média de idade estava muito baixa, perante aos outros times da competição. E aí eu comecei a estudar esse histórico e vi, falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Só que assim, o barco já estava andando. E a gente estava com uma dificuldade extrema em contratar atletas em função da nossa parte financeira, que estava bem abalada. E isso foi uma coisa que meio que contagiou. Então os atletas se falam, os empresários, agora ele não está pagando. E naquele momento a gente estava com uma dificuldade realmente. A gente não estava tendo grandes atrasos, mas estava assim, desencaixando bastante. Chegava 1 mês, 2. Alguns acordos que a gente fez que não estavam sendo cumpridos no final da Série B, quando a gente iniciou o Paulista, isso começou a pulverizar. Então a dificuldade, quando você convidava um atleta para vir, também existia. E o modelo também de jogo do Maurício era um modelo muito diferente, era um modelo mais individualizado, mais voltado para o jovem. Isso também atrapalhou um pouco. E não deu certo, né, cara? Não. A gente viu que a hora que chegou na terceira rodada, na segunda rodada, eu já tive que começar a tomar algumas decisões. E eu acho que foi no momento certo. Eu até falei numa outra entrevista que eu participei, que falei, puta, se eu tivesse feito uma rodada de antecedência, eu acho que poderia ter sido melhor, né? Sim. O resultado. Mas até a pessoa que estava me entrevistando corrigiu, falou, não, cara, eu acho que você fez na hora certa mesmo, que foi o termômetro que tinha e era o que tinha que ser feito. E aí naquele momento que a gente conseguiu fazer as mudanças, deu uma nova vida pro departamento de futebol, né? A chegada do Farney, que é um cara que é conhecedor da Série C, a chegada do Elano também, que é um cara que, pô, de peso, que os atletas respeitam e que tem um conhecimento muito vasto, um histórico maravilhoso do futebol, nos ajudou muito. A vinda do Marcelo Fernandes também, naquele momento, nos ajudou muito. E foi ali que a gente começou a retomar. E aí você tinha que trocar o pneu com o carro andando, né, cara? Então, mas o trabalho foi realizado, né? Foi dedicado e eu acho que na janela de sessão, os 8 atletas que vieram, eles corresponderam.
Óbvio que a gente teve problema de contusão, a gente tem problema de inchar um pouco o elenco, em função de você não conseguir dispensar o cara que tinha contrato, ou até mesmo com contusão, isso atrapalhou bastante. Mas se você fizer um balanço naquele momento, em função da situação que a gente estava, a recuperação foi muito boa. E criou uma expectativa muito positiva, né, cara? Aí quando veio o Matheus também, ele chegou com uma proposta muito bacana, ele vinha fazendo um trabalho muito bom lá em Erechim, no Ipiranga, e ele mostrou isso logo no primeiro jogo dele no derby, ele fez, você viu que a gente disputou, né? Sim, jogou. A competitividade foi alta e ali a gente criou também uma esperança, depois vieram resultados positivos e começou a acertar o time e criou uma expectativa muito grande, né? Pô, a gente tava na zona de rebaixamento, a gente chegou no último jogo com condição de acesso. E mobilizou, né? Mobilizou. Então aí hoje você fala, né? Pô, mas o Alan Santos, o goleiro, aí fica fácil. Mas se a gente sobe, né, cara, por causa de um ponto, aí tá tudo perfeito. Então acho que foi válido sim o trabalho. É óbvio que é uma dor muito grande, que eu particularmente sinto em dobro do que a torcida, porque eu tava no contexto e eu sou torcedor desde os 8 anos de idade. Você me conhece, você sabe disso. Desde quando você me conheceu, a gente lá no condomínio né, então eu sempre levei o nome do Guarani para todo lugar, desde pequeno, e sou sócio desde os 8 anos. Então para mim é muito difícil, muito difícil. Mas eu não posso abandonar, eu não vou abandonar como fizeram no passado. Então eu tenho que assumir a responsabilidade, sim. Acho que um amadurecimento aconteceu durante esse processo, e a renovação da comissão técnica eu acho que foi muito importante. Manter esse trabalho, agora a gente tem a esperança de iniciar o trabalho desde o começo, né? E ali, cara, criar uma conduta, os processos que o Farney trouxe, que o Elano tá também contribuindo, o perfil do atleta, que a gente quer, o modelo de jogo que o Matheus vai implementar, que é um modelo de jogo tradicional do que o Guarani quer e precisa jogar. E vamos iniciar o Paulista com esse modelo. Então acho que essa estratégia e esse planejamento está sendo bem assertivo. Até antes aqui de passar pro Lupe, Rômulo, só nesse assunto ainda que você falou sobre esse crescimento na reta final, o Pércio Palmeira, nosso ouvinte, Bugrino, ele tá dizendo que o time melhorou, né, com o Farney, com o Elano, com o Matheus Costa, mas que ele achou que faltou preparo psicológico e experiência. Se isso de repente vai ser corrigido em 2026, essas duas questões, questão psicológica e questão de experiência no grupo. Boa pergunta, viu? Um abraço pro Pércio, Bugrino. Esse foi um tema que a gente abordou muito no final, depois que a gente, né, aqui juntamos os cacos lá, e dentro do planejamento eu até chamei o Dr. André Aron, que é o nosso psicólogo, que é um profissional renomado, maravilhoso, professor na Unicamp, e inclusive não sei se vocês sabem, mas ele faz parte do atletismo da seleção brasileira. Legal. E a gente está criando um programa agora para traçar o perfil comportamental de cada atleta. E isso vai ser traçado mensalmente. Então eu quero um relatório disso, a gente está criando esse programa. Logo na chegada do atleta vai ser traçado esse perfil de como é que é essa análise comportamental, psicológica, e esse trabalho vai ser acompanhado mensalmente. A gente vai ter esses relatórios mensalmente. Eu, o Elano, o Matheus, para você saber como é que você vai tratar esse processo. Por exemplo, quando o atleta machuca, ele tem uma lesão, e ele está num desempenho bom, como é que esse cara vai sentir isso, né? Como é que ele chega na casa dele e fala, pô, tô no departamento médico, não tô viajando com o grupo, isso abala. Então esse trabalho a gente quer fazer, nós vamos agregar a equipe do Dr. André, a gente vai trazer mais 2 profissionais para andar com ele nisso, para trabalhar durante esse início agora do Campeonato Paulista e já emendar no Campeonato Brasileiro. Vai ser um processo que vai ser criado, vai ser um departamento de psicologia com acompanhamento de análise comportamental e perfil dos atletas, para que a gente consiga controlar isso mais, Júlio. Isso foi realmente um ponto que pesou muito na reta final. Sim. Pesou muito. Antônio Lupe, sua pergunta para o Rômulo Amaro, por favor. Rômulo, bom dia. Agradeço também a sua disponibilidade para participar aqui do CBN Esportes e falar um pouquinho do Guarani. A minha pergunta vai ser a respeito de contratações. E eu tenho que, antes de fazer a pergunta, informar que você chegou no ano passado, né, quando você assumiu o cargo de presidente do clube, mas fazia parte do conselho de administração. Então, a pergunta que eu vou te fazer envolve esses 3 anos da gestão do Guarani. Não sei se você tem esses números, mas eu tenho o costume de fazer um balanço de quantos jogadores
cada gestão contratou durante esse período. O Guarani ele fez 111 contratações em 3 anos. É um número alto? Sim. Só que se a gente for comparar com outras equipes que têm a mesma realidade do Guarani e a mesma média de jogos por temporada, é basicamente o mesmo número. O que causa espanto, e ontem eu comentei isso com o Eberlin e vou comentar com você, é que no Guarani, 36% desses jogadores não chegaram a atuar em 10 jogos, que na nossa concepção é um número baixo de partidas por temporada. Na tua opinião, é algo que precisa ser melhorado? É claro que é difícil contratar, porque às vezes você quer um jogador, mas esse jogador no Guarani acaba não correspondendo a respeito daquilo que ele já produziu. Como diminuir essa margem de erro de contratações para os próximos anos, seja você ou seja outra pessoa, porque o que importa nesse momento é o Guarani? Sem dúvida nenhuma, Lupe. O que importa é o Guarani, inclusive eu comento isso também. A gente está criando ali uma série de processos, né? O Farney está bem empenhado nisso. A gente contratou um programa ali, um software, que ele recebe todas essas informações e ele consegue nos dar um diagnóstico bem assertivo do perfil do atleta, do que a gente quer, um banco de dados bacana com apresenta gráfico. Inclusive vai entrar essa parte comportamental, psicológica também, que vai nos dar esse diagnóstico. E esse é um projeto que vai ficar para o Guarani. Então ele não é do Farney, ele não é do Rômulo, ele não é do Elano, ele é do Guarani. Então, caso aconteça na próxima gestão eu não estiver à frente disso, ou o Farney não estiver, a pessoa que sentar lá vai ter esses dados lá dentro. Vocês não tinham antes, não? Não. Cara, a postura dessa diretoria e minha pessoalmente é que a instituição ela é maior que todo mundo. Eu vou sair do Guarani daqui a pouco, um dia. E o Farney vai sair. Nós não somos eternos, mas o momento que eu tiver lá, o que eu puder fazer para construir e deixar um legado lá, eu preciso fazer, é a minha obrigação. Então eu não posso virar as costas e falar assim, pô, agora o outro candidato que vai assumir, eu quero que ele tenha uma gestão ruim. Pô, isso não faz sentido, isso não é coisa de torcedor. Pô, eu tenho uma obrigação lá, comigo primeiro, e depois com a torcida. Então, e com a instituição, respeito à instituição. Então isso é um legado que eu preciso deixar, caso eu não continue. E em cima da sua pergunta agora com o número de atletas, realmente essa instabilidade de troca de comando, descenso de competição, processo de você tentar construir uma equipe mais competitiva para buscar o resultado esportivo atrapalha muito, porque é falta de um planejamento. Agora, se você tem uma continuidade, se você consegue traçar o perfil ideal que você quer do atleta dentro da posição e dentro da competição, com o objetivo que você quer, a chance de você errar é menor. Erros vão existir sempre, né? Você não vai acertar 100%. E o futebol não é uma ciência, né, cara? Exato. Então, a gente pode correr risco de não acertar 100%. Mas que a gente tá trabalhando muito forte para errar o mínimo possível. E, cara, eu vou dizer para você assim, esse aprendizado dessas porradas que nós tomamos esse ano aqui, velho, principalmente para mim, amadureceu bastante. E eu acho que é um aprendizado muito forte. Porque a decepção e a dor foi grande. Até mesmo por parte do Matheus Costa, do próprio Elano, que o Elano ainda é criador do Guarani, agora o Matheus não. O Matheus chegou aí, cara, ele tinha convicção que nós íamos subir. Todo mundo tinha, né? Inclusive eu, todo mundo. Então, assim, a decepção e a frustração foi muito grande. Por parte de todos, por parte da torcida, principalmente. Então, esse negócio tá entalado aqui na garganta. Então, assim, a vontade que o Matheus tá, cara, de dar treino. Tô com ele todos esses dias aí, né, trabalhando, e ele fala, pô, presidente, eu não vejo a hora de voltar a treinar, cara. Eu, por mim, a gente já começar a treinar semana que vem. Nossa, eu quero trabalhar, tá tudo na minha cabeça aqui, a estratégia que a gente tem que ter. Então a gente tá conversando muito, discutindo muito os processos de planejamento, de ideia de jogo, de tática, pra gente errar o mínimo possível. E eu acho que a Copa Paulista, a gente ter entrado na Copa Paulista também prejudicou bastante, cara, esse número de atletas, porque a gente não contratou muito, a gente contratou 4 ou 5 atletas para a Copa Paulista, mas a gente utilizou muito atleta do Sub-20. Mas o erro do começo do ano, naquela questão que você falou também, né, dessa mudança, que foram 40 jogadores, 42 jogadores contratados no ano, ou seja, 22 aí, 2 times do Guarani. Isso no dia a dia é um terror, né? Não, pra você administrar isso no vestiário, cara, porra. E assim, às vezes você quer mudar, né? Vamos substituir aqui porque esse perfil não tá legal. Ah, não, o cara tem um contrato aqui que
que não tem como você dispensar. Vai custar muito caro pro clube isso. E a gente não tem como repor e manter. Vai estourar a folha, vai estourar o planejamento. E naquele momento, a instabilidade financeira era enorme. Então, tivemos que equilibrar os pratos ali. Entendeu? Agora, nesse início, que eu falei, a gente não vai ter esse problema. Sim. Porque a gente está dispensando quem tem que dispensar agora, que os contratos chegam ao final do Paulista. Quem tem contrato até 26, ou a gente vai, que não for ficar, ou a gente vai emprestar, ou a gente vai manter. E quem a gente está trazendo também, a gente está fazendo esse trabalho de análise. Vai ficar só para o Paulista? Então esse contrato vai ser curto. Não, a ideia é que a gente fique até o final da Série C. Então esse contrato vai ser alongado e acabou. Vai embora, não vai ter rescisão alta, não vai ter que ficar ali com o jogador. Tem alguns jogadores que a gente está ali que estavam com 3 anos de contrato, entendeu? Que nem jogaram. Então isso pega, né, isso é cara? complexo. Que aí vai ao encontro do que o Lupe disse na lista, né? Pô, você contrata um cara, você faz um contrato de 3 anos, pô, e esse cara não vai ganhar pouco, né? Não vai ganhar pouco. Eu sempre falo que as nossas equipes, elas não podem se dar ao luxo, por exemplo, de pagar salários altos e não usufruir do jogador. Isso. A gente aqui em Campinas não tem essa força, sabe? Palmeiras tem, o Corinthians tem, Ponte Guarani, no caso o Guarani, não tem essa força para você pagar salário e o cara não jogar. Você tá pagando alto, você tá investindo. O cara você faz 3 anos de contrato com o jogador, ele tem que te ajudar, cara. Senão, aí onera o cofre do clube, é um perereco pra pagar depois. Isso não pode. Eu acho que é um dos pontos cruciais, né, que o Guarani precisa melhorar, sim. Aliás, Rômulo, falando em contratos longos, tem essa parte de montagem de elenco, eu acho que tá mais com o Fagner, né? Mas claro que você tá ali monitorando, conversando com eles também. Tem aí um pepino pro Guarani, né? Que é a questão dos goleiros. Porque se tem um consenso que é necessário mudar pelo menos uma peça, né? Um goleiro experiente, pelo que nós apuramos, a ideia do Guarani é ter um nome experiente para a posição. Mas todos os goleiros têm contrato pro ano que vem, né? Salvo engano, os 4 goleiros, o Dalberson, o Andrei, o Fred e o Emerson têm contrato. Como é que vocês vão administrar essa questão dos jogadores que de repente têm contrato, mas não necessariamente estão nos planos do clube? É esse processo que eu citei agora há pouco, né? A gente vai emprestar o jogador e, inclusive, o Fagner tá definindo isso essa semana, então acho que semana que vem a gente já tem novidades em relação à contratação do goleiro e quem vai sair também, a lista de dispensas. E o trabalho é esse, cara. Quem não for ficar e tiver contrato, a gente vai emprestar. Tem algumas negociações em andamento bem avançadas já, que vai nos dar um conforto financeiro e até mesmo para o atleta, né? Porque ele ainda tem contrato com o Guarani, então a gente quer que vá para uma experiência boa, que ele tenha sucesso nessa nova jornada e que ajude o Guarani também, porque ele é um atleta do clube, né? Então se ele for bem e ele ser valorizado, a gente vai ganhar com isso também. Então esse trabalho agora, esse cuidado agora está sendo feito principalmente com os novos atletas que estão chegando. Então a análise desses contratos mais criteriosa, qual é o tempo, qual é a multa, caso ele não atenda às perspectivas do clube, como é que a gente vai lidar com isso. Então isso está sendo muito cauteloso nesse momento, para que a gente erre o mínimo possível, ou melhor, não erre, né? Ô Rômulo, só um questionamento. A gente estava até comentando antes do programa começar da Leila Pereira, da questão como ela trabalha, que ela dá muito autonomia, né, aos funcionários que trabalham não só no departamento de futebol, mas no dia a dia do Palmeiras. E você falou da questão do amadurecimento. Ainda em relação a essa quantidade de jogadores, eu vou pegar só um outro exemplo aqui, porque ele tem um contrato longo e durante a entrevista de apresentação dele, a gente acabou recebendo a informação de que ele estava no Japão e teve um problema que foi o Samuel, o atacante que veio para o Paulista, não conseguiu entrar na forma física. Vocês deram a oportunidade para ele de permanecer na Série C, de jogar a Copa Paulista, ele ia embora, não conseguiram concluir a negociação e ele é um caso que tem contrato longo. E a vinda dele foi com o Pastana, se não me engano, né? Você vai ter um cuidado, claro que o Fardey tem toda a autonomia do departamento de futebol, mas antes de bater o martelo, vamos contratar esse jogador, eu falo assim, posso só fazer um trabalho de histórico para saber se realmente ali ele vai ajudar, tendo já o aval do Fardey, mas para que não aconteça esses erros. Eu estou usando o exemplo do Samuel, mas são vários aqui que a gente pode ficar a manhã inteira falando. Vai ter um cuidado a mais por parte do presidente Rômulo Amaro? Sim, inclusive esse é um dos processos que eu falei para você que a gente está implementando lá, né? Que a gente já implementou, teoricamente. Então, primeiro é discutido qual é o perfil do atleta que a gente está buscando. Isso é construído a 6 mãos.
dentro da perspectiva de projeção de modelo de jogo que a gente quer para o Guarani, no Campeonato Paulista, por exemplo. Então nós precisamos aqui de um goleiro que seja experiente, que entre para realmente exercer a função, que dê a resposta que o torcedor espera de um goleiro e que seja experiente e que atenda aos requisitos. Então, quem que são esse perfil? Esse. E esse cara estava onde? Quantos jogos ele tem? Ele estava em Série A? Estava em Série B? O Arzu, vem aqui, o que você acha? Tava machucado? Tava machucado. Histórico de lesão? Foi lesão, que nem, vou falar um nome aqui que a gente estava muito próximo e que acabou não dando certo, que foi o Ivan. O Ivan, ele teve um problema no joelho, ele estava se recuperando. A gente fez contato com ele e avançamos bem as negociações com ele para ele jogar no Paulista pra gente. O Internacional ia nos emprestar, ia pagar uma parte do salário, a gente ia pagar outra. E ele se recuperou rapidamente, o goleiro do Inter se contundiu, ele entrou e virou titular. Ele tá jogando bem. E tá fechando a meta. Então, assim, ele era a nossa primeira opção. Então, o Internacional nos ligou e falou, não, esquece, agora ele vai ficar aqui, nós não vamos mais emprestar. Então, esse processo, esse trabalho que a gente está fazendo é a 6 mãos. Tá. E ele tem que ser... Quem dá a palavra final sou eu e o Conselho de Administração. Ah, mas o Farney gostou, o Elano falou, não, mas peraí, aqui eu achei Cara, esse aqui não dá. Ó, isso aqui pode ser um empecilho pra gente. Então, eu não quero correr esse risco. Ah, mas é um cara importante. É um cara importante, Matheus? É um cara importante. Mas por que é um cara importante? Ah, por causa dessa característica. Então, peraí, vamos tomar uma decisão. Aí a gente senta e toma a decisão e a responsabilidade de todo mundo. É óbvio que a responsabilidade maior sempre vai ser minha, vai ser da presidente, vai ser do Conselho de Administração. Mas essa divisão que você tem de responsabilidade, você tá ali fechando uma contratação e você tem 5 opiniões ali. Então não é possível que essas 5 opiniões vão estar erradas, né? Então ela tem que ser fechada dentro de um contexto. Vai ter um ali que não vai concordar, mas que é necessário por causa da identidade que o atleta de repente tem com o clube, ou que a torcida também está esperando. Então nós vamos ter que tomar uma decisão ali. Ah, mas eu não gosto. Não, mas cara, nós vamos contratar. Porque está dentro do perfil e é o que a gente está precisando agora nesse momento. Mas esse cuidado, Lupe, está sendo muito, muito bem analisado, cara, antes da decisão ser tomada. É, porque a gente sempre fala porque não é fácil você tomar essa decisão, porque o Guarani, ele fez um Campeonato Paulista ok, aí troca comando técnico, aí começa a Série C zerado durante 4 rodadas, e a pressão vem de um lado, a pressão vem do outro, então às vezes um nome acaba entrando na mesa, cara, traz, aí tá aqui, ó, 42 contratações em um ano, que na minha opinião é um número muito alto. E tem um detalhe também, que é importante pontuar, quando eu assumi, o executivo já estava contratado, e ele tem um perfil de trabalho completamente diferente do Farney, entendeu? O Pastani é um cara de personalidade forte, muito centralizador, de puxar responsabilidade, de assumir... E ele teve 2 passagens muito interessantes aqui no Guarani, e a terceira não foi legal. Sim. Então isso também foi um complicador na minha análise. O Farney tem um modelo de trabalho completamente diferente. Os profissionais são diferentes, né? O perfil dele é um perfil agregador, é um perfil de dividir responsabilidade, é um perfil mais analítico. Então é um cara que, para tomar uma decisão, ele pensa... Ele analisa muito os prós e os contras, coloca na mesa e divide a responsabilidade. Esse é um perfil realmente que o Guarani precisava nesse momento, e é o que a gente está trabalhando. Então isso é uma coisa que está agregando muito na gente na definição dos atletas. Que naquela época, além de eu estar assumindo um processo muito conturbado, o Pastrana tinha uma autonomia lá, maior do que hoje o Farney tem, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Então tinha coisa que chegava lá e o contrato já estava pronto, praticamente o cara já estava treinando. Eu falei, mas peraí, isso aqui, não, tá precisando aqui. O próprio Samuel, quando eu entrei no vestiário que eu vi, eu falei, pô, que isso, cara? Não, mas ninguém tá vindo, ele é um puta no jogador e tal, ele vai emagrecer e vai entrar em forma, pô. Quando ele começou a perder mais peso, que ele começou a entrar em forma, ele se machucou. Ele tem um potencial, eu acredito sim que ele tem. Ele é um cara que teve uma trajetória muito interessante no Japão, Ele jogou a primeira liga lá no Japão, pô, Série A. Foi artilheiro, mas ele machucou, teve uma lesão séria. Esse é um receio, eu acho que também que o Guarani precisa tomar muito cuidado, né? Você disse o respeito que você tem pelo Farney, e ele tem demonstrado isso com o Guarani também, sim, né? Um cara criterioso e tal, mas
a importância de não se dar a chave do brinco de ouro para o executivo de futebol. Seja o Farner, seja o Pastana, seja o Elano. Eu acho que o Guarani ele precisa ter a autonomia. Claro, o Farner é do futebol, vai passar por ele, vai passar pelo crivo dele, mas precisa ter realmente essa cobrança, né, para que o Guarani não passe por esta situação que a gente está conversando aqui. Ô Rômulo, outra coisa que a gente chegou a falar aqui, né, na nossa programação, depois do que aconteceu na Série C, eu tenho muito assim, eu acho que o futebol, ele tem o lado empresarial, o lado de negócio, e é importante, o mundo é assim, e gira dessa maneira. Porém, o futebol, ele tem um percentual importante de paixão, né? E uma das causas, e muitos torcedores falaram isso, a ausência de um jogador com identidade com o clube. Não tô falando, aquele ser bugrino e tal. Não é de ser bugrino. Mas um cara que faça o torcedor se sentir representado dentro de campo. Eu puxei pela memória e de repente você pode me corrigir, mas o cara que me veio foi o Fumagalli. Que é um extra classe tecnicamente, mas foi um cara que sempre assumiu a bronca do Guarani nos piores momentos, né? O Fumagalli, ele disputa a Série A com o Guarani, Série B, Série C, se fosse pra D, ele iria disputar também. O mercado está escasso para achar esse tipo de jogador que tenha, né, esse comprometimento com o clube, mas você acha que principalmente nessas fases do octogonal, que você teve 2 derbys pela frente, o derby requer muito, né, essa coisa de paixão, essa coisa de chamar a torcida e tal. Faltou esse cara pro Guarani, por exemplo, um cara para assumir? Eu achava que o Diego Torres iria assumir. Infelizmente, até agora ele não assumiu. Mas faltou esse cara para chamar, para provocar, de repente, para impulsionar o torcedor? Carlão, é que nem eu falei no início aqui, né, cara? Depois que a gente passa, a gente vê com muito mais critério aí o que poderia ser feito ou não. A gente buscou, né? Como o Farney chegou e trocou o pneu com o carro andando, nós trocamos o pneu com o carro andando, aonde a gente conseguiu buscar, naquele momento que a gente estava numa transferência do aspecto financeiro. Acho que o próprio o Brunão, eu acho que poderia, de repente, fazer, o Bruno Santos. Ele iniciou muito bem, né, cara? Ele iniciou muito bem. Então, essa parte financeira, ela começou a se estabilizar quando a gente também recebeu aí uma parte da venda do Richard Rios, então nos deu um colchão, um conforto financeiro melhor e até para que a gente pudesse buscar e ser um pouco mais ousado nas contratações. Mas o que teve alcance, nós buscamos, nós falamos com muito jogador, cara, muito jogador. Inclusive com identidade dentro do Guarani. Sim. Só que naquele momento era muito difícil. Hoje a gente já vê uma esperança maior em trazer pessoas que têm aquele modelo de jogo, que é tradicional, que deixou história no Guarani, que de repente pode vir a vestir a camisa ou não. Então isso também é uma coisa que a gente analisa hoje com muito mais critério do que naquela época, em função de tudo que estava acontecendo, né? Sim. Eu lembrei até, não tecnicamente que a lei caiu um pouco de produção, mas o Regis também foi um cara que impulsionou. Acho que o próprio Bruno José a gente pode colocar. Também, né, recentemente, acho que tem Bruno Mendes, esses caras que criam uma identidade, que eles criam um laço com a torcida, eu acho, ainda mais em Série C, eu acho muito importante. Ô Rômulo, temos aqui torcedores, né, incentivando, né, o seu trabalho para a próxima temporada, mas muitas críticas também, acho que você também espera por isso, por conta do que foi esse ano. Até registrar aqui, né, o André Stancati mandou mensagem dizendo da questão dos derbys pesou muito, né, o Rodrigo Caetano também fazendo algumas críticas. O Paulo Sabione manda aqui, gostaria de saber do Rômulo, depois das campanhas do Campeonato Paulista e também na Série C, o que referenda esse grupo, ou você, no caso, Rômulo, a continuar no comando do Guarani, o que o torcedor pode esperar de diferente, até porque muitas dessas decisões tomadas, o Rômulo também fazia parte, né, do Conselho de Administração, com uma autonomia diferente, né? Como vice-presidente, não é a mesma autonomia de um cargo como presidente também, né, Rômulo? Sim, um abraço pro Paulo Sabione. Obrigado pela pergunta. É um momento delicado, né, do Guarani. A gente não pode mais ter o luxo de não ter um resultado desportivo e ter uma administração competente e concentrada na responsabilidade financeira e fiscal. Nós chegamos num momento que é essencial para o clube tomar uma direção. O Guarani há muitos anos, esse negócio não aconteceu nos últimos 3 anos. A gente vem carregando um histórico de quantos anos no Guarani, numa situação difícil, tanto em competitividade desportiva quanto financeira.
burocrática e administrativa. Então, o modelo associativo é um modelo muito complexo quando você compara isso a uma empresa, né? Então, eu acho que o processo da SAF é sim uma realidade dentro do futebol brasileiro e é uma coisa que dentro da nossa gestão a gente conseguiu mudar o estatuto, que estava tendo essa necessidade há muitos anos. Então, acho que esse foi um ponto muito principal e importantíssimo para que o próximo passo seja dado. A implementação desses processos financeiros e planejamento, tanto no futebol profissional quanto na parte administrativa e financeira, também são muito importantes e é um passo importante que a gente deu, tanto na conclusão da RJ, quanto no acerto financeiro de planejamento, com os pagamentos das dívidas, dos acordos que a gente fez. Hoje o Guarani ele está saudável financeiramente. Hoje nós não temos nada em aberto, então tá tudo certo. Salário de funcionário sendo pago, impostos, INSS, fundo de garantia, categoria de base com investimento. Acabamos de entregar a academia, o alojamento novo. Estamos renovando o certificado de clube formador, que são poucos clubes do interior que possuem. O Guarani consegue fazer essa renovação muito importante para o futuro dos meninos, que estão fazendo um campeonato maravilhoso, inclusive aí sub-17, chegando às semifinais. Então tudo isso é fruto de um trabalho. E assim, agora que a gente está conseguindo colocar as coisas no eixo, infelizmente o resultado bateu na trave e não aconteceu, mas ele não deixa de ser trabalhado, não deixa de ser realizado. Então essa conduta, o que me motiva muito é o quê? É o sofrimento que a gente passou agora com esse amadurecimento para poder dar continuidade nesse trabalho. Então eu acredito muito nessa continuidade. Além de eu acreditar e ver uma esperança de um trabalho bem feito, eu tenho a obrigação minha própria, primeiro com a instituição, com a torcida e minha. Então eu quero poder dar esse prazer para o torcedor de realizar esse trabalho na íntegra e trazer o Guarani de novo para onde ele tem que ser, que ele tem que ficar. Antônio Lupi. Essa questão da SAF, o Rômulo, hoje a gente não sabe do teu futuro e é como o Júlio já explicou aqui, nós não vamos abordar essa questão das eleições, isso vai ficar para uma outra oportunidade, aguardando aí o estatuto, o fechamento das inscrições da chapa e tudo mais. Mas como é que o Guarani hoje se encontra nessa questão da SAF? Teve essa mudança do estatuto, vocês têm uma empresa que está cuidando dos projetos que tem o interesse de assumir o Guarani, mas o Rômulo termina esse mandato e qual é a situação de SAF? A situação real de SAF hoje no Guarani? Existem projetos? A empresa já comunicou alguma coisa de interessados? Como é que está essa situação em novembro de 2025? Boa pergunta, Lupe. A gente acabou de aprovar junto ao Conselho Deliberativo uma liberação para que seja dado sequência ao processo da gente receber as propostas de SAF. Então, a Ernst Young, que é uma empresa internacional, renomada e com uma credibilidade enorme, está à frente da condução disso. Foram definidos os principais parâmetros que nos dá o conforto e a segurança de que a empresa que vier com a proposta, ela precisa se estabelecer em alguns objetivos de proteção, né, que assegurem o patrimônio do Guarani, a identidade visual, a marca, a cidade de Campinas, a história e a tradição do Guarani Futebol Clube. São coisas que a empresa que vier com a proposta, a gente não abre mão. Então isso já foi pré-estabelecido. Então a Ernst tem essa proposta, esse segmento de buscar empresas que venham com propostas adequadas dentro dessas perspectivas, que não deixe nenhuma dúvida, que seja o melhor negócio para o Guarani nesse momento. Então esse já é um passo importante. Então a Ernst só vai trazer para a mesa o que realmente tiver dentro desses parâmetros. Então o próximo passo agora é que a Ernst nos apresente as propostas que tem e que sejam marcado assembleias para os sócios. Então o estatuto diz que nós precisamos de 3 assembleias iniciais e que essas assembleias sejam explicativas e que sejam apresentadas as propostas e sanadas as dúvidas e as questões e as perguntas dos associados. Então quem vai tomar essa decisão é o associado do Guarani Futebol Clube, perante ao que ele vai entender que seja melhor para o clube ou não. Pode ser que não seja aprovado? Pode ser que não seja aprovado. Se o sócio achar que não é o momento, que não é uma proposta ideal para o futuro do Guarani, não vai ser aprovado. Mas nós temos 2, 3 propostas, a gente não sabe, não abriu ainda. A gente
primeiro vai ter uma reunião com o Ernest, ele vai nos apresentar o que tem de proposta e vai ser marcado essas assembleias com os sócios. E ali vai ser apresentado o projeto. Ó, esse projeto aqui dessa empresa XPTO, esse aqui o investimento, vai ter isso, vai ter futebol, vai ter pagamento das dívidas, vai ter imobiliário, vai ter... Enfim, aí os sócios vão analisar, vão tirar as dúvidas nesses 3 dias e depois vai ser marcada uma assembleia final para tomada de decisão. Então, a proposta essa aqui foi a melhor. Então, vamos votar? Vamos. Aí vai lá, vai votar para ver se está aprovado, se não está. E tem uma situação também que envolve, quando você fala dessa questão de bens, que tem a questão da Magno, né? Porque o estádio Brinco de Ouro da Princesa também passou por um processo aí recente e tem uma possibilidade de uma construção de uma arena, que no terreno da Bandeirantes, que infelizmente tem muitas qual é o termo que eu posso usar aqui? Não é uma coisa simples para se fazer, até por conta do terreno onde está localizado ali, onde a ideia inicial era a construção de uma arena. E como é que fica essa questão de uma proposta chegar de SAF, tendo já essa questão envolvendo aí a Magno? Isso não muda a obrigação da Magno, né? Tá. Ela tem que entregar, isso está na Justiça do Trabalho e eu não vejo a possibilidade disso não acontecer. Enquanto isso não acontece, a gente não sai do Brinco de Ouro e a própria Magno não pode exercer a posse para poder realizar o empreendimento que ali, então, ela pretende, né? Uhum. E tem um projeto também. Eu vejo isso como uma possibilidade de a gente receber uma proposta, de repente, para competir com a gente sabe que a Magno tem interesse, né? Uhum. Na SAF do Guarani. Mas ela tem que nos apresentar uma proposta que seja convincente e que seja que atenda à necessidade do Guarani nesse momento. Eu tenho que atender os principais pilares, né? Que eu enxergo como os principais pilares o investimento no futebol, com metas para que a gente alcance aí a Série A dentro de um determinado mínimo tempo, para que essa meta seja estabelecida, que seja investido em infraestrutura para o futebol profissional com uma arena, com um departamento de fisiologia, com o departamento de fisioterapia, com um CT, com 4, 5 campos. É isso que a gente imagina, com assumir as dívidas tributárias, fiscais, a RJ, dar uma sustentação para o clube, para que a gente possa criar campeonatos aí que tenham uma folha salarial de acordo com a necessidade do campeonato e que nos dê uma segurança do nosso patrimônio. E isso acho que é o objetivo principal da SAF, para atender as expectativas do torcedor e do futuro do Guarani. E é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Ô Romão, a gente está aqui já finalizando aqui, né, em relação à nossa entrevista aqui, já fica convite também para a gente voltar depois para uma sabatina mesmo. Legal. Sobre a eleição. E o torcedor sempre gosta muito de saber a questão de mercado, né, até o fim do mês aí. Acho que boa parte dos reforços deve ficar para dezembro, pelo menos os anúncios. Mas se o Guarani planeja aí, já tem nomes bem encaminhados nesse mês. E se há a possibilidade do Kelvin ser vendido, circula a informação que o Guarani recebeu uma oferta para negociá-lo, né, para vendê-lo. Se vocês têm essa intenção, o seu Kelvin será mantido aí para o ano que vem? As contratações estão andando muito bem. Tem alguns nomes, eu acho que a gente já consegue, a partir da semana que vem, já assinar o pré-contrato. A ideia é que a gente inicie aí até o início da segunda semana de dezembro já com a pré-temporada. Então a gente precisa ter uma agilidade nesses nomes. E a gente tá buscando alguns nomes bem interessantes aí e a gente está torcendo para que dê certo. Eu acredito que vai dar certo alguns nomes que a gente está trabalhando bastante. O Kevin é um menino jovem, muito promissor. É óbvio que a gente ia ter bastante interesse em outros times dele. Temos sim proposta dele, mas a gente ainda não tomou nenhuma decisão. A gente está esperando o momento certo aí para fazer o melhor para o Guarani. Maravilha, presidente. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Volte mais vezes aqui. A gente deseja aí muito sucesso pro Guarani daqui para frente, que 2026 seja o ano com maior sucesso esportivo do que foi esse ano, viu, presidente? Obrigado, Júlio. Estou sempre à disposição para falar do Guarani. Quando vocês precisarem, pode. Então, o nome aí para soltar, não, presidente? Pô, não me complica no final. Fomos tão bem. O goleiro que vocês estão querendo parece o Rômulo, né, até.
Fernando Miguel. Barbudo, né? Olha lá. Cara de bravo. Duros são Não os parece dígitos, o Rômulo, um pouquinho? Duros são os dígitos do Fernando Miguel pra convencê-lo, O né? Rômulo de jogou no gol, né, Rômulo? Uma vez a gente fez uma brincadeira lá no Guarani. É mesmo? Jogou no gol. Eu também jogo no gol, mas se a bola for no canto, eu não pulo não, vai que eu machuco. Tá louco? Valeu, Rômulo, obrigado. Valeu, viu? Rômulo, Volte obrigado. sempre. Obrigado, um abraço. Agora são 11 horas e 57 minutos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube. Eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Sucesso. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata joga no domingo, 5 da tarde, mais uma vez fora de casa pela Superliga. Enfrenta o Joinville pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Campinas vai em busca da 4ª vitória seguida na competição. Aproveite as ofertas. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 59 minutos, só para finalizar aqui, né, o programa, agradecendo as mensagens, muitas mensagens a gente não conseguiu atender aqui aos nossos ouvintes. Mais informações no portal CBN Campinas. Carlão de Freitas, um abraço para você. Valeu, bom final de semana. Tem clássico, né? Tem Santos e Palmeiras. Será que o Santos vai aprontar? A nossa garotada lá do GE, lá, os nossos diários são com Como malas que a prontas. galera fala, vai cometer o crime? Estão com malas prontas. Ah, vão pra Vila? Ah, é? Tá assim, Boa, é? semana no litoral. Boa. Valeu, Lupe. Arena 4 horas. Arena 4 horas. Valeu. E a previsão de tempo é de chuva no final de semana, hein? Juízo, garotada. Marcha pra peixe, então. Valeu, gente. Grande final de semana a todos vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. Abraço a todos.